Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma quarta-feira, mais um culto de oração, onde vamos meditar na Palavra de Deus, ainda de forma virtual. Vamos aguardar a direção do Senhor para que retomemos nossos encontros presenciais. Por enquanto, por uma questão de zelo por todos vocês, nós continuamos com esse formato de cultos virtuais. Nós vamos abrir a Palavra de Deus hoje no segundo livro dos Reis, capítulo 19, e vamos ler do versículo 14 até o versículo 16. É um texto bem conhecido da palavra, mas eu tenho certeza que ele será oportuno para os dias que estamos vivendo. Segundo de Reis 19, 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração de uma maneira especial no dia de hoje, vem trazer renovo, vem trazer encorajamento para todos nós que estamos passando por esses momentos de dificuldade sobre a terra, e que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos acolha, o Senhor nos abrace, o Senhor renove as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos, inegavelmente, vivendo dias maus sobre a terra. E são dias de muitas ausências, muitas perdas, muitas tristezas, muitas partidas inevitáveis de entes queridos com essa pandemia. E aí vem a grande pergunta: o que fazer ou o que faremos diante das demandas e afrontas da vida? Hoje nós falamos com uma irmã querida que perdeu um parente, e eu dizia exatamente isso. Vivemos um tempo de muitas ausências. Ausências por morte e ausências por afastamentos que nós não sabemos as razões. E todas essas histórias, elas entristecem demais o nosso coração. E o desejo nosso hoje é encorajá-los, ou nos encorajar a todos, a estender perante o Senhor as ameaças, as afrontas, as demandas, as tristezas que temos recebido e confiar na providência de Deus. Não há outra saída. Tentamos muitas vezes, humanamente falando, mas todas as tentativas humanas, elas são vãs. E aí eu convido vocês a voltarmos para o texto. O texto lido trata da grande ameaça sofrida pelo rei Ezequias de Judá por parte do rei Senaqueribe da Assíria. Vale lembrar que Senaqueribe, assim como o faraó, é também um dos tipos do adversário na Bíblia Sagrada. Essa ameaça prometia invadir o pequeno reino de Judá e ainda diz palavras insolentes contra o Senhor. Os versículos 10 e 11 desse contexto diz o seguinte: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Olha, quanta afronta,
quanto atrevimento, quanta palavra de afronta mesmo ao Deus vivo. As demandas têm sido muitas e nas mais variadas áreas, emocionais, relacionais, financeiras, enfim. E o povo de Deus tem percorrido estreitos, muito estreitos. Bem não vencemos uma situação, já há outra para nos tirar a paz. Hoje, o mal tem se tornado cada vez mais atrevido e mais sofisticado que nos dias antigos. Isso é fato. A toda hora ouvimos palavras insolentes, vindas de todas as partes, contra o Senhor e seu povo. Nunca se viu um tempo de tanta irreverência como o nosso. À medida que a vinda do Cristo se avizinha, mais e mais veremos situações dessa natureza. Clamemos por socorro, clamemos por uma ação efetiva de Deus para o seu povo. Voltemos ao Senhor de todo o nosso coração, de quem tanto temos nos afastado. E nesses dias falamos a respeito de que tudo e nada tem sido motivo para as pessoas se afastarem de Deus, sobretudo na igreja ocidental, sempre irreverente, sempre cheia de coisas importadas do mundo. É tempo da igreja ocidental acordar, antes que chegue a grande perseguição, porque ela já está acontecendo nesse momento contra irmãos nossos no Oriente. O povo de Deus, mais que em qualquer outra época, precisa se levantar e usar e lutar com as armas espirituais, que são as armas corretas. Temos falado muito nos últimos tempos, diante de tudo que nos assola, da necessidade do povo de Deus lutar na esfera espiritual, não na carnal. Temos visto ativismos políticos e coisas do gênero. Temos visto muitos escândalos no meio do povo de Deus. Toda vez que a temperatura das nossas orações arrefece, somos atingidos em cheio pelo nosso adversário. E olhamos à nossa volta, há um torpor. Precisamos acordar. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, diz o apóstolo Paulo. Lembremos dessas palavras do apóstolo, tão próprias para tudo que nós temos vivido. A atitude de Ezequias ante aquela afronta e a resposta de Deus. Vejamos, primeiro a atitude do rei. O rei estende perante o Senhor a afronta recebida e ora. Ele clama, ele sabe que não há como lutar naquela situação, mas os olhos do rei estão postos em Deus. Onde estão postos os nossos olhos diante de todas as demandas e afrontas e tudo que nós temos vivido e enfrentado nesses dias? Na verdade, quando um verdadeiro servo de Deus é afrontado, o próprio Deus é afrontado, pois somos chamados pelo seu nome. Em sua angústia, Ezequias vestiu-se de roupa de luto e entrou no templo do Senhor. Enviou mensageiros ao profeta Isaías e ali ele derrama seu coração numa das orações mais tocantes da Bíblia Sagrada. O rei estende diante de Deus a carta recebida de Senaqueribe. Aquela carta do inferno, ela trouxe tristeza ao coração do rei. O rei sabia que o contingente militar humano do reino de Judá era pequeno e insignificante, e ele precisava da artilharia do céu. E a primeira coisa que ele faz é buscar a presença do Senhor. Quantas mensagens do inferno nós temos recebido nos últimos tempos? Quer que sejam escritas ou de viva voz. São notícias ameaçadoras de todas as partes, instrumentos malignos são usados como porta-vozes, mas a fonte é uma só: o inimigo das nossas almas.
São intimações de justiça que nos apanham de surpresa, são notícias de dívidas que não fizemos, são resultados de exames que apontam para doenças graves e malignas, são demissões inesperadas quando há tantos compromissos a serem honrados. Sobretudo nesses dias, nós temos visto uma avalanche imensa de demissões por causa dessa pandemia e do confinamento que fez a economia parar. São ordens de despejo, pedidos de divórcio quando achávamos que estava tudo bem, palavras maledicentes que machucam e entristecem os nossos corações. A lista, na verdade, ela é interminável. Nós passaríamos horas aqui só listando. Contudo, seja qual for o conteúdo dessas mensagens do inferno, o propósito é um só: desestabilizar a nossa fé e atingir em cheio nossa interioridade, para nos tirar de combate. Tudo que o adversário deseja é que arrefeçamos na fé e que sejamos tirados de combate. E no final das contas, afrontar o Deus vivo. O que fazer então? Ir à sala do trono do juiz do universo. Diante de qualquer demanda, luta ou ameaça, recorramos ao Senhor. Estendamos diante dele aquilo que nos aflige e vem para nos afrontar. Façamos isto com absoluta sinceridade e inteireza de coração. Só o Senhor. Nós não podemos perder de vista aquilo que é dito pelo salmista. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O povo de Deus, aqueles que andam verdadeiramente com o Senhor, têm advogado junto do Pai. Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado, é o nosso intercessor, que intercede por nós continuamente diante do trono de Deus. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra, é o nosso juiz. É o juiz que não perde causa, é o juiz que não leva em conta subornos, é o juiz que julga com a reta justiça. Que possamos apresentar diante do Senhor as nossas lágrimas, os nossos temores, as nossas encrencas, as nossas demandas todas e sobretudo os nossos medos, que são muitos. Depois que o rei Ezequias entra no templo do Senhor, derrama ali o coração dele na presença do Senhor, a resposta de Deus vem. O Senhor ouve, responde e entra com a providência. Fiquemos atentos, pois enquanto esperamos, Deus envia consolo. Não podemos deixar que o nosso desespero nos impeça de ouvir a voz de Deus, através de seus vários instrumentos, levantados para nos assolar. Aguardemos em ação de graças aquilo que Deus fará, e estejamos certos, será infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou sequer pensamos. O nosso Deus é Deus vivo, é o Deus vivo, que ouve, que interage conosco, que recebe as nossas orações, quer que sejam faladas, quer que sejam choradas. Muitas vezes as nossas orações são muito mais um gemido do que qualquer outra coisa, porque muitas vezes a demanda é tão grande, a agonia de alma é tão grande, que nós não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós e decodifica as nossas almas e vai à presença do Senhor com gemidos inexprimíveis. E nesses gemidos Ele fala da nossa dor, fala da nossa inquietação. Estamos todos vivendo dias dificílimos sobre a terra. E quando nós abrimos o noticiário dos jornais e de todas as mídias, ficamos apavorados, porque os prognósticos cada dia são piores. Mas confiemos no Senhor, busquemos o Senhor de todo o nosso coração. E para terminar, mais uma vez a pergunta: o que fazer diante das demandas da vida? Primeiro, confiar no Senhor e apresentar diante dele as nossas demandas. Em segundo, esperar em ação de graças
e descansar no Senhor, pois a resposta vem. Aliás, a resposta já está vindo em nossa direção, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe, que o Senhor traga ânimo aos abatidos, que o Senhor renove as forças aos que não têm nenhum vigor. Vamos orar pelas causas todas dessas pessoas que nos ouvem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, ouve as nossas petições, ouve as inquietações dos nossos corações, que nós nem encontramos palavras para dizê-las, mas o Senhor é aquele que decodifica todas elas e intercede por nós. Pai querido e amado, fala ao nosso coração no dia de hoje, recebe as petições de todas essas causas que estão sendo colocadas diante da Tua presença e despacha-as segundo a Tua excelsa e soberana vontade, em nome e por amor de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe a todos.